A todos a paz do Senhor, com muito prazer, estamos de volta com mais uma pré-aula, subsídios para a nossa EBD, classes de jovens. A liderança de Davi é a lição de número 7 que nós estudaremos nesta semana. O texto principal dessa lição está em Atos 13, 22, que diz: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, este é o canal O Som do Clarim, e se você não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações e coloque a opção todas, para você receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Deixe o seu like, escreva aí embaixo colocando os seus comentários e nós antecipadamente agradecemos, tá bom? O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. É muito importante que o líder seja temente a Deus e obediente, para que possa produzir e também ser um exemplo para a sua liderança, produzir bem no reino de Deus. Professor, professora, esta semana é intensa, de muitos trabalhos na igreja. A escola bíblica dominical é muito importante, é um departamento importantíssimo que nós temos na igreja. Na escola bíblica dominical nós aprendemos as lições mais importantes para a nossa vida. E esta semana nós vamos falar sobre a liderança de Davi. E é importante que você, aí na sua classe, primeiro, mostre que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo, você pode mostrar também para a classe como foi essa liderança de Davi. E apresente os aspectos práticos dessa liderança. Assim como Davi, você é um líder aí à frente da sua classe, do seu departamento, talvez é um líder de coral, um regente, não é? Eu não sei se você dirige alguma classe que não seja a classe de jovens, mas você é uma liderança aí na EBD. Talvez seja uma secretária, um secretário, superintendente, não é? Você que é dirigente de congregação e professor de escola, superintendente de escola bíblica dominical. Então, vocês são líderes e esta semana vamos tratar de alguns assuntos importantes, aspectos interessantes da liderança de Davi, que nós temos como exemplo para os nossos dias. Todo líder, qualquer que seja a sua área de atuação, de liderança, corre um risco muito grande de desgastar-se com o passar do tempo. Então, é necessário que esse líder delegue responsabilidades, tenha consigo auxiliares para desenvolver a obra de Deus. Nós lembramos quando Jetro, sogro de Moisés, chegou e deu aquele conselho maravilhoso, o qual Moisés colocou em prática e assim ajudou muito na sua liderança. Ele disse: você vai se cansar e também cansar esse povo. Então divida aí, segundo Deus propôs em seu coração, divida aí maiorais de 1000, de 100, de 10, de 50, para que a obra ela fique mais leve e vocês possam desempenhar com mais eficácia. Então, aquilo foi um exemplo muito bom. Eu gosto muito de lembrar esse exemplo do episódio de Moisés e o seu sogro. Todos precisam cooperar. Alguns pensam que podem fazer a obra sozinhos e se desgastam rapidamente. Então, os auxiliares, os professores, as pessoas que auxiliam devem ajudar o seu líder, não é? Sua equipe deve trabalhar em harmonia. Se a sua resposta foi afirmativa,
você delega responsabilidades. Então, parabéns, com certeza a sua liderança será bem sucedida. E eu creio que já está sendo bem sucedida. Então, é um exemplo muito bom a vida de Davi, a liderança de Davi para nós. O texto bíblico está em 1 Samuel 16, 1 a 7. Acho que o tempo dá para a gente fazer essa leitura aqui. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está presente o Senhor, está presente perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É sempre assim. O homem, ele vai sempre pela aparência. Na sua grande maioria das vezes, o homem quer avaliar pela aparência, pelo que vê, pelo que está diante dos seus olhos. Mas o Senhor vê o coração. Não era nenhum daqueles filhos de Jessé que foram apresentados, um por um. Deus disse não, não e não. Todos foram rejeitados. Então Samuel perguntou a Jessé se havia mais algum filho que ele não trouxe. Então Jessé se lembrou de Davi. Observe, Davi estava esquecido naquele instante. E então o Senhor orientou todo aquele ato e esperaram até que Davi chegasse. Então, quando Davi entrou, aquele jovem franzino, muito novo ainda, então o Senhor falou ao coração de Samuel e disse: é este o mancebo que tenho escolhido. Esse será o ungido rei. Davi é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, e nós sabemos que pela trajetória de sua vida, pela sua vida dedicada ao Senhor, vamos observar que Davi, ele realmente foi um homem segundo o coração de Deus desde a sua chamada. A lição desta semana reflete a respeito do chamado, do preparo, deste jovem para assumir o reinado de Israel. Vamos ver Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vou passar aqui apenas um resumo, trazendo alguns subsídios, porque a aula você deve pegar aí na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, na sua classe. Aqui nós estamos dando subsídios, ajuda para os professores e também para você, querido aluno. Primeiro, Davi foi um filho obediente. Deus não chama desobedientes. Deus sempre tem o cuidado de chamar pessoas ocupadas e pessoas tementes. Ele não chama capacitados, mas capacita aqueles a quem ele chama. Por isso que quando Davi chegou
alguém disse, mas logo esse, será que esse vai servir para ser rei em Israel? Talvez alguém pensou isso, mas Deus capacitou aquele jovem e ele realmente foi um dos reis mais eminentes, mais prósperos e mais conhecidos da história sagrada. Observe que um dos principais desafios da liderança é realmente a solidez de seus resultados. E quero dizer que o sucesso de um líder não é casualidade, isso não é obra do acaso. Deus trabalhou uma vida inteira, Deus preparou todas as coisas. Costumo dizer, como também já ouvi, que a nossa chamada foi a coisa mais linda. Nossa chamada é uma coisa maravilhosa. Deus nos chamou de uma forma tremenda. Nosso chamado é lindo. Então, esse desafio, ele passa por uma solidez de resultados, por uma construção bem edificada, que inclui aspectos espirituais, intelectuais e também familiares. É um conjunto. Deus trabalha na vida de cada um de forma especial. Assim foi na minha vida e assim é, meu querido irmão, na sua vida. No caso aqui de Davi, ele foi muito conhecido e admirado como pastor, como um homem que derrubou o gigante, como um excelente músico, como um campeão de batalhas e como um líder brilhante. Davi sempre se destacou, porque Davi era muito valente, valoroso, corajoso. Davi era temente a Deus, mas muito corajoso, um homem que realmente despontava e estava acima da sua geração, vamos dizer assim. Mas era um humilde servo de Deus, e ele reconheceu isso algumas vezes. Chegou a dizer que ele era homem pobre e desprezível. Ele não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como bravo guerreiro, mas ele foi chamado enquanto cuidava de ovelhas no campo, enquanto estava ali debaixo de sol, de chuva, de tempestades, de poeira. Ele estava envolvido em suor, em muito cansaço, e tinha cheiro de mato e cheiro de ovelhas. Era um homem que pastoreava, cuidava do rebanho do seu pai. Então observe que o pai de Davi, Jessé, pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Deus chama a hora que Ele quer, na posição em que a pessoa está, não importa. Deus, quando chama, Ele já decretou, entendeu? Deus, Ele chama do anonimato e faz com que a pessoa realmente seja vista e seja observada como um servo, como uma serva de Deus autêntica. Davi estava no campo, e a maior parte dos discípulos de Jesus também foi formada de simples homens pescadores que se converteram ao Senhor e depois foram apóstolos valorosos. A exemplo de Tiago, Pedro, João, Bartolomeu, Mateus, Tadeu, etc, etc. Então Davi estava esquecido pela família, mas estava muito bem lembrado por Deus. Foi escolhido por Deus para essa grande missão. Samuel, ele obedeceu plenamente às ordens do Senhor e fez tudo quanto o Senhor dissera, e assim aquele jovem que estava no campo cheirando a animais, ali com odor de suor, veio e foi naquele instante ungido a ser rei de Israel.
Samuel então derramou ali o azeite e ele foi ungido rei de Israel. O Senhor ordenou que o seu servo Samuel fosse até a casa de Jessé, pois Deus já havia se provido de um rei e esse rei seria um dos filhos de Jessé. Eu quero trazer aqui algumas observações. Primeiro, até Samuel, o homem de Deus, quase realmente se atrapalha naquele ato, porque ele observou a aparência, a beleza exterior, a estatura, não é? E disse, esse é o homem de Deus. Então Deus disse, não é este. Deus não olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Agora, o homem que Deus chama, a mulher que Deus chama, realmente precisa passar por esse processo. Deus prepara desde os mínimos detalhes e faz com que realmente aquele que está lá no pó, lá talvez esquecido, lá no campo, lá no deserto, não é? Como Moisés que estava no deserto, não é? E outros que estavam com seus afazeres. Amós era vaqueiro, era boiadeiro, né? E assim Deus tem chamado a cada um nos seus afazeres, né? Vemos que um dos profetas foi chamado ali quando estava arando a terra, não é? Então Deus é um Deus poderoso. Ele te chama para esta grande obra, viu, jovem? Prepare-se, Deus está te chamando para uma grande liderança neste nosso Brasil e até no mundo. Creia nisso. Davi, um líder com muitas qualidades. Em sua trajetória de vida, Davi, ele expôs muitas qualidades boas. Agora também teve erros, né? Teve desacertos, cometeu falhas. Porém, nós observamos que Davi era um homem profundamente espiritual, que nutria uma vida de comunhão com Deus muito saudável e profunda. Então, ele tinha o seu coração voltado para Deus, para a sua palavra. São de Davi estes versículos que nós vamos ler. Não é? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? Outros e outros versículos da Bíblia, né? Como purificar ao jovem o seu coração, observando-o conforme a tua palavra. Assim são versículos que nós vemos que saíram de um coração temente a Deus, de um coração voltado para o Senhor. Professor, nesta semana, através dessa lição, pegue sua classe e ouça alguns alunos, não é, a falar de alguma experiência de liderança, de expectativas de chamada. Ouça, dê aí 5 minutos, ou 3 minutos para cada pessoa, 2 ou 3 alunos, e veja, observe e ouça seus alunos, tá certo? A liderança de Davi, ela foi uma liderança cheia do Espírito Santo. Nós precisamos realmente ter o Espírito Santo conosco para ser bem-sucedidos. A nossa vida de líder deve ser uma vida pautada na palavra de Deus, no temor ao Senhor e cheia do Espírito Santo. Não é? O importante é nós vivermos a palavra de Deus e produzirmos bons frutos para o reino de Deus. O Salmo 51 mostra o que estava no coração de Davi quando ele cometeu aquele erro e agora estava se reconciliando com o Senhor. Ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi sabia que sem o Espírito Santo ele não era ninguém, ele estaria fracassado e derrotado para sempre. Então a primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e ungido por Samuel para esta tarefa, em 1 Samuel 16 e 12. Ali a referência sobre Davi. Uma liderança centrada em Deus. Precisamos centrar a nossa vida em Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
e as demais coisas serão acrescentadas. A liderança tem que estar centrada em Deus, não é? No temor ao Senhor, na obediência a Deus. Então Davi foi vencedor por causa disso. Uma liderança com foco também em pessoas. Nosso foco não deve ser riqueza. Nosso foco não deve estar em prosperidade física, prosperidade material. O nosso foco não está apenas em crescimento, se vamos crescer tantos por cento, se vamos ser os primeiros, se nós obteremos isso ou aquilo. Nosso foco tem que estar primeiro em Deus e também temos que focar em pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que riqueza. Pessoas são mais importantes do que conquistas. Então, pessoas são importantes para a liderança. Davi, enquanto fugia de Saul, ele, em certa situação, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação muito difícil. Pessoas que estavam quase fracassadas procuraram Davi naquela caverna. E aqueles quase 400 homens se tornaram os 400 valentes, os valentes de Davi. Por quê? Porque Davi foi uma liderança firme, segura, que passou ali resultados. Davi focou naquelas pessoas, aconselhou, falou de Deus e transformou aquelas pessoas em fracassadas, de fracassadas a pessoas valentes. E ali surgiram homens valentes por causa da liderança firme e forte de Davi. Tá certo? Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia essa arte da empatia. Sua liderança foi marcada por sua capacidade de potencializar, não é? O que os outros têm de melhor. Então, isso foi muito interessante porque aqueles homens ouviram a Davi, aprenderam com ele e se tornaram valentes. Os valentes de Davi. Que coisa maravilhosa, hein? Passando adiante, aspectos práticos da liderança de Davi. Vamos ver alguns aspectos. Primeiro, ele soube honrar as alianças. É muito importante. Compromissos têm que ser honrados. Honre a sua aliança com Deus, a sua aliança com a sua esposa, a sua aliança com o seu compromisso aí que você fez. Seus compromissos têm que ser honrados. O Senhor é Deus de alianças. Então, ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Deus honra as suas alianças. E Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sucesso. Então ele honrou essa aliança. Mesmo falhando, mesmo cometendo alguns erros, Davi ele honrou a Deus, ele honrou as alianças que fez. Cumpriu a aliança feita com seu amigo Jonatas, honrando também seu filho Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, e Davi honrou aquela aliança com Jonatas, chamando depois Mefibosete para o palácio. Isso é muito lindo, que história linda, a história de Mefibosete e a honra que Deus deu àquele homem, cumprindo uma aliança que ele tinha com Jonatas, né? E também ser honesto e justo com a casa de Saul. Davi foi um homem líder, mas um líder justo. Era consciente da justiça de Deus, e então isso refletia na sua vida. Esse senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras. Observe aqui a justiça e a honradez de Davi. 1 Samuel 30, 24. Porque qual é a parte dos que desceram à peleja?
tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Então, os que foram à peleja e os que ficaram com a bagagem, isso seria repartido igualmente, justo. Mas quem desceu se expôs mais, lutou mais, então tem que ganhar mais. Não, Davi era justo. Quem ficou com a bagagem também estava com grande responsabilidade e também estavam expostos. Então Davi dividiu tudo justamente e igualmente. Então isso é justiça, isso é ser justo. Um líder segundo o coração de Deus, já vemos aí, já falei um pouco aqui há momentos atrás, ele foi esse líder que Deus mesmo deu testemunho. Qualidades excelentes de homem de Deus, de profundo adorador de Deus, de um verdadeiro adorador de Deus. E em Atos 13, 22 está escrito: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, esse homem, Davi, esse líder de Israel, tinha o seu coração alinhado com Deus. Seu coração estava alinhado com o Senhor e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão construísse, porque Deus já havia dito que ele não edificaria. Então, ali estava seu coração alinhado à vontade do Senhor e entregou para Salomão, porque assim seria melhor. Alguns líderes talvez batam no peito e digam: não, eu faço, eu vou fazer, porque eu sou o líder, então o meu nome é que tem que aparecer. Misericórdia. Então nós vemos aí que Davi era alinhado, não é, com Deus e o seu coração estava alinhado com Deus. Professor, professora, procure enfatizar a ideia de que Davi foi um rei que soube guardar as alianças, que era um homem que cumpria a sua palavra. Ouça os alunos com atenção e incentive a participação, não é? Para que esse assunto de justiça, de equidade, de honradez, de obediência seja assim exposto e discutido na classe. Davi foi um homem segundo o coração de Deus que desempenhou o seu ministério como rei muito bem. Então observamos que Davi ele exerceu não só a função de rei, mas ele exerceu outras funções também. Que Deus em Cristo fale melhor em seu coração, professor, em seu coração, querida professora, e que nesta semana você se prepare bem para a sua aula. Ore a Deus, busque materiais através de revistas como a Revista do Ensinador Cristão, que nós temos, Bíblias em diferentes traduções, livros de apoio. Assim enriqueça a sua aula para que você possa expor com mais segurança, tá certo? Acima de tudo, ore muito a Deus, consagre a sua vida e se dedique a esse glorioso ensino, que é o magistério cristão. Isso é lindo na casa de Deus. A todos, nosso muito obrigado e mais uma vez queremos lembrar, você que não é inscrito, inscreva-se aqui e participe dos nossos projetos de ensino e de pregação da palavra de Deus. A todos o nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este privilégio de estar aqui na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome. Queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui com mais uma pré-aula, ó Deus, tratando agora da liderança de Davi, falando deste homem de Deus que foi exemplo para nós. Senhor, pedimos a tua bênção e assim te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até a próxima semana.